E aí galera, voltando aqui, vamos criar agora o nosso projeto da Debug Activity, tá bom? A Debug Activity, o objetivo desse projeto é que a gente tenha uma Activity que possa sobrescrever os métodos de comportamento dela, mas os métodos relacionados ao ciclo de vida. E aí esses métodos do ciclo de vida a gente vai herdar para as demais activities. Então essa activity em particular ela não vai ter layout, tá bom? A gente vai vir aqui no nosso pacote do projeto, né, no app compact, clicar com o botão direito, new, e aqui a gente vai escolher a opção activity. Em activity, apenas para a gente criar um procedimento, vamos clicar aqui em galeria, gallery. Ele vai abrir aquela tela lá de uma nova activity, né, com todas aquelas opções que a gente viu quando criou o projeto. E aí a gente vai marcar também a empty activity. Em vez de chamar de main2 activity, a gente vai dar o nome dela de debug activity. E não vamos gerar um layout para ela. Beleza? Aqui ele dá a opção para a gente, sempre que a gente já tiver um projeto criado, ele já direciona a main activity para ser a activity padrão de abertura. E quando a gente vai criar as demais activities, as demais atividades, ele vai dar essa opção de Launcher Activity. Se a gente quer que essa activity que a gente está criando agora passe a ser a activity de abertura. A gente não vai utilizar essa opção porque não é o objetivo dessa activity. Ok? E aqui para essa activity herdar, né, aquele pacote, aquele biblioteca de compatibilidade para as versões anteriores do Android, ok? Então aqui a gente vai finalizar com essa configuração, alteramos o nome Debug Activity, desmarcamos a opção de gerar layout e deixamos marcado por padrão o app compact. Ele criou aqui para a gente a Debug Activity e agora a gente só vai sobrescrever alguns métodos, ok? Beleza. A primeira coisa que a gente tem que criar na Debug Activity é uma tag para o logcat. A gente viu que o logcat a gente consegue filtrar certas informações a partir das tags que a gente coloca, dentre outras formas de filtro, tá? Mas aqui a gente vai criar uma tag para ele. Vamos dizer que a tag vai ser curso Android. Beleza? A partir da utilização dessa tag, a gente vai criar um método que é apenas um método para poder retornar o nome da classe para a gente. Então aqui abaixo do método onCreate, a gente vai criar um método para retornar o nome da classe que vai estar rodando, que vai estar herdando aqui do Debug Activity. Então se eu tiver no Main Activity, ele vai me mostrar o comportamento de cada método e o nome que vai estar lá na nossa string será o da Main Activity. Se eu tiver em uma Second Activity, se eu tiver em outra atividade qualquer, vai ser esse método que ele vai utilizar para poder resgatar, para poder retornar o nome daquela classe, né, daquela Activity no caso. Então aqui a gente vai criar um método privado, né, que vai pegar o nome da classe. Vamos precisar aqui de uma string que vai receber justamente o nome da classe e vai retornar, né, vai dar como retorno essa string pra gente. Vai retornar o nome da classe pra gente aqui, tá bom? No formato de string aqui pra gente. Ok, e a gente vai utilizar esse método aqui agora em todas as classes que a gente for nomear, né, em cada método do logcat, tá? Então vamos começar aqui pela nossa classe do onCreate, tá? Então aqui ele já
já utiliza ele já criou o super onCreate aqui, né, que ele utiliza para sobrescrever o método. Então sempre a gente vai precisar reescrever o método e chamar o método Py para poder ele fazer as funções básicas do próprio método, tá? Senão vai dar um erro aí de exception para a gente só vai adicionar aqui para que quando ele criar, ele utilize também o logcat para registrar lá dentro, tá? Então a gente vai utilizar a nossa tag, utilizar o método getClassName, e essa string vai ser formada pelo nome da classe mais uma identificação que a gente vai criar aqui dizendo que ela está no onCreate. Vamos alterar aqui esse bundle para não ficar com esse nome enorme para B. E beleza, tá? Agora vamos criar os demais métodos, né? Protect void é um método sem retorno. Start, para quando a activity for startada, ela começar a receber já todas as funcionalidades dela antes ali de chegar com a interação com o usuário. Vamos chamar o método Py para que não tenhamos erro de exception, e novamente a gente adiciona o método aqui do logcat, que eu vou copiar ele, que a gente vai utilizar ele sempre, alterando apenas aqui o nome do onCreate para onStart. Beleza? E aqui a gente não precisa passar o button. O próximo método é o método onStart. Mesma coisa, vamos chamar o método Py e registrar no logcat o onStart. Seguindo, a gente vai ter o onResume, chamando também o método Py do onResume e adicionando a informação aqui no nosso logcat. Então, a partir daqui a gente consegue ter interação com o usuário, né? O método onStart, ele vai para um resumo, e aí a partir do momento que a gente adiciona o método onPause, quando ela for pausada, ela pode ser restartada e aí voltar para um resumo, seguindo a lógica do ciclo de vida da activity. Então vamos também adicionar aqui o onPause, para que ele possa também registrar no logcat quando a gente passar por esse método. Em seguida a gente vai ter o método onStop, chamando também o método Py do onStop e registrando ele aqui na activity. E finalizamos com o método de destruição da activity, que é o método onDestroy. onDestroy registrando também na activity. Quando ele passar pelo método onDestroy, ele vai mostrar para a gente no nosso log. Então aqui a classe já funcionaria, a gente poderia estender qualquer outra classe da classe DebugActivity e funcionaria, tá? Só que a gente vai adicionar aqui mais um método aqui abaixo,
que é um método para que ele salve a instância. Então eu comentei na sala de aula que a gente tinha um problema. Se o nosso aplicativo foi criado para estar em modo retrato, quando a gente girasse o aparelho, o dispositivo, para um modo landscape, toda aquela activity ela é destruída e recriada. Nessa destruição e nessa recriação, ela passa a perder todos os dados que estão na tela. Então, se for um formulário ali com 5 campos digitados, marcados, na hora que ela é destruída e que ela é reconstruída, se a gente não tratar aquela instância, ela vai perder aquela instância e a partir daí a gente vai perder o usuário vai perder todos os dados que estão na tela. E isso não é legal. Então, o ideal é que a gente trate esse problema salvando a instância com o método onSaveInstanceState. Ele vai salvar o estado da instância. Esse método ele precisa de que seja passado para ele um bundle. A gente passa o bundle para ele, chama o método pai, e aí a gente registra ele aqui no logcat para quando ele for chamado também. Save instance state chamado. Pronto, aqui está a nossa classe debugActivity, a nossa activity que faz justamente a função de registrar todas as vezes que a gente cair dentro de um desses métodos, beleza? Para finalizar essa parte aqui, a gente vai salvar o projeto e vai vir aqui na nossa main activity e a gente vai estender agora não mais de app-compat activity, mas de debug activity, tá? Isso daqui se torna possível porque se a gente voltar aqui, a debug activity ela já estende de app-compat activity. Então, pelos pilares da orientação a objeto, essa herança aqui, a main activity recebe tudo que estiver em debug activity e que tiver nos pais dela também, beleza? Nesse primeiro momento a gente não vai precisar mexer no layout, porque a gente vai rodar a aplicação e vai verificar apenas os estados dela, né, no log. Então, para isso a gente vai precisar abrir aqui o nosso Android Monitor, tá, no canto inferior esquerdo, né? E aqui o logcat vai passar para a gente as informações que a gente precisar, tá? Então vamos iniciar aqui e verificar se está tudo ok, tudo funcionando. Ele vai iniciar aqui agora o Android Virtual Device. Vai instalar o nosso projeto, vai fazer toda a abertura do dispositivo e aí a gente vai conseguir ver o aplicativo funcionando se tudo deu certo. Beleza, ele abriu aqui, deu Hello World. E aqui atrás, no nosso logcat, a gente vai colocar a tag que a gente criou, curso Android. Veja que agora eles aparecem aqui 3 métodos que foram utilizados, né? Então, o método onCreate,
o método onStart e o método onResume, né? Então a gente viu aqui que foi utilizado esses três métodos para poder mostrar justamente a nossa aplicação aqui na tela. Vamos ver o que acontece se a gente clicar aqui no voltar do dispositivo virtual, que é a mesma coisa que seria no voltar do nosso celular. Quando a gente volta, ele chama o método agora onPause, onStop e onDestroy, porque é o mesmo que a gente estivesse fechando o nosso aplicativo, tá? Vamos abrir novamente aqui o aplicativo, né, o app compacto, tá? E agora vamos clicar, ele reiniciou, então utilizou novamente o método onCreate, onStart, onResume da Activity Main, tá? E vamos clicar agora aqui no botão Home. Então essa bolinha aqui seria o botão Home do nosso celular, tá? E aqui ele já não destrói o nosso aplicativo, né? Ele já chama o método onPause, depois ele utiliza o método para salvar a instância e por fim ele dá um onStop. Então a nossa Activity ela não foi destruída, ela voltou para a pilha, beleza? Então galera, é isso aí, tá? Sobre a Debug Activity, é para isso que ela vai servir essa classe. Ela não é obrigatória em projetos de empresa, mas ela é um processo legal para a gente utilizar quando estiver fazendo o debug da nossa aplicação, testando determinadas funções e vendo o comportamento da nossa Activity, principalmente para estudo. A gente precisa conhecer muito bem o ciclo de vida, todos os ciclos de vida que existem dentro do Android, né? Da Activity, que é o nosso caso aqui, do Fragment, que a gente vai ver mais para frente, e de outros recursos, porque eles ajudam a gente a chamar determinada funcionalidade ou parar de executar determinada funcionalidade exatamente naquele momento. Como, por exemplo, salvar a instância que está na tela, como carregar dados da internet, armazenar informações no banco de dados. A gente pode utilizar um método específico para isso, beleza? Valeu, e aí até o próximo vídeo que a gente vai falar agora, começar a falar sobre Intent.